Desde sexta-feira nós temos acompanhando, a tragédia com aquele avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo. E aí muitos se perguntam, como ficam os direitos de quem perde um parente em acidentes como esse, uma queda de avião? O que diz a lei? Eu vou conversar agora com um advogado, ele também que é professor, é da nossa OAB aqui de Uberlândia, o Vinícius Félix. Vinícius, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Para conversar sobre um assunto delicado, mas é que é importante que a gente saiba, A gente tem acompanhado o que as famílias estão vivendo, E nesse caso, o que a lei diz em termos, por exemplo, de indenização, pessoas que trabalhavam e eram, vamos dizer, arrimos de família, sustentavam a família. O que a lei diz nesses casos? Bom dia a todos, bom dia, Mônica. É um prazer estar aqui na Manhã Total mais uma vez. Obrigada. Inicialmente, independente de direitos, estamos falando, eu solidarizo de vidas humanas que foram ceifadas, Então, eu solidarizo com os familiares vítimas desse trágico acidente. Em relação à questão do direito, primeiro temos que explicar que em relação aos passageiros, é uma relação de consumo que tem entre quem pegou o voo e a companhia aérea. Então, por ser uma relação de consumo, não vai se discutir o que está apurando é a questão de culpabilidade, porque independente de culpa, a companhia aérea possui essa responsabilidade civil, no âmbito civil, em relação a qualquer tipo de dano que cometer esse passageiro. Isso inclui, então, questões de danos morais, decorrentes de dor, da própria morte, danos materiais, inclusive de perda de bagagem ou algum tipo de patrimônio que tinham. E, inclusive, para quem era arrimo de família, a gente fala das questões de ceifar o lucro cessante, aquele potencial econômico que aquele pai de família, aquela mãe que sustentava a família, ou ambos, a gente teve essa relação de perda de casais, de famílias inteiras que foram ceifadas, do que eles poderiam gerar de rentabilidade ou sustentar aquela família, pode sim também ser precificado, digamos assim, gerar uma indenização até o período em que gerariam algum tipo de renda para sustentar aquela família. Todos os voos, é importante ressaltar, possui hoje como obrigações também outros tipos de relações dentro do próprio direito. Um deles é a questão da aviação civil, tem regulamentação específica pela própria ANAC, todos os voos são obrigados a ter um seguro de transporte de passageiros. Que a gente paga isso na hora que compra passagem. Já está incluído naquela própria taxa, que normalmente ela se cobra do aeroporto, que vai para sustentação de infraestrutura de aeroporto, mas também está incluído uma taxa de seguro. Então, esse seguro vai ser acionado, ele já foi acionado nesse caso específico, são ele que com certeza está sendo responsabilizado da questão de translado de corpos, de informações, e tem uma limitação, logicamente, em relação à apólice, o não impede, logicamente, os familiares que acharam que aquela apólice não faz aquela cobertura total dos danos materiais e danos morais, procurar posteriormente o judiciário para também fazer essa resolução dessa questão. O seguro que a gente paga, por exemplo, quem recebe? No caso dos filhos que perderam os pais no voo, no caso de pessoas que tinham ali, o marido, tinha a família, quem recebe? A regra geral vai ser quem tinha presunção de dependência econômica desse seguro, quando, no caso, o beneficiário é ceifado da vida. Então, a gente vai, primeiramente, logicamente, os cônjuges, se há o cônjuge sobrevivente, filhos, descendentes, e se não tiver, ascendentes também pode ser beneficiário desses seguros. E, assim, residual, algumas hipóteses seguradoras têm que verificar o tipo de apólice específica dessa cobertura, pode ter mesmo questões de colaterais, que são irmãos, tios, mas aí teria que comprovar essa dependência econômica direta ou questão desse sofrimento em relação a essa perda direta. Porque os demais são presumidos, que são os atendentes e descendentes, eles são presumidos essa questão de inserir como corresponsáveis dessa perda dessa vida. Então, eles têm direito em relação a esse seguro, esses danos materiais, danos morais. E aí, no caso, danos morais, indenização, tudo isso vai ser quantificado, difícil a gente falar isso, mas quantificado de acordo com cada caso em específico de quem estava no avião? Sim, é uma regra geral, Os danos materiais, quando a gente fala de danos materiais, é aquilo que a gente consegue, de fato, colocar um valor econômico, um quanto, certo? Então, os danos materiais vai ser exatamente qualificado primeiro as perdas patrimoniais decorrentes de bagagem, se conseguirem comprovar isso, e as questões dos lucros cessantes ou daquele potencial econômico que aquela família poderia gerenciar, é o que ela ganhava e quanto tempo ela tinha expectativa de vinda ou quanto tempo aquele dependente seria ter essa presunção econômica, certo? Em relação aos danos materiais. Dos danos morais, a gente fala que tudo aquilo que não consegue colocar um valor econômico, colocar um valor pecuniário. Então, o quanto indenizatório, ele é apurado caso a caso. Ele vai utilizar alguns ditames que o próprio judiciário já qualifica isso. Então,
potencial econômico da vítima, o potencial econômico do ofensor, no caso a companhia, a gravidade do dano, a gravidade da culpa. Então, a culpabilidade, mesmo que não exclui essa responsabilidade da companhia, comprovada a sua gravidade, pode sim aumentar essa questão do quanto indenizatório. É um processo dificílimo e doloroso para essas famílias. O Edu Ribeiro, né, até trouxe isso no nosso Fala Brasil. O tempo, leva-se quanto tempo? Eles estão trabalhando na urgência de identificação dos corpos para liberar para as famílias, para diminuir, se é que tem como, né, essa dor, esse momento. E esse tempo de correr tudo isso, o seguro, as indenizações? De obrigação, de pronto, ele tem que cumprir de alguns requisitos quando acontece qualquer tipo de acidente de transporte aéreo e transporte rodoviário também. Qual seja a prestação de informações claras e precisas, entrar em contato diretamente com o seu contato de emergência que é cadastrado naquele momento, ou se não tem um contato de emergência, tem que identificar algum tipo de contato para começar a passar essas informações. O seguro já foi acionado neste caso, é ele que deve estar sendo responsável da questão de translados. Então, toda a questão de translado, de ofertar um apoio psicológico, o próprio apoio funerário, né, que foi dessas vítimas, é de obrigação já imediata da própria companhia ou da própria empresa, né, responsável por esse acidente. Quanto à questão de judicialização, porque é bem provável que o seguro vai ser acionado, vai ter um tempo que o seguro vai apurar essa apólice para verificar o que seria essa indenização, esse prêmio de cada um, mas em questões que vão ter que ser apuradas, questões de danos morais, materiais, de judicialização. Então vai depender muito aonde vão entrar, né? Não tem uma comarca específica, a comarca vai ser do passageiro ou de quem pleiteia esse direito, ele tem esse direito de escolher a sua comarca, onde vai ajuizar a ação. E aí vai depender, logicamente, de cada estado, de cada comarca. A gente está falando de processo judiciário, que infelizmente no Brasil a gente sofre dessa celeridade um pouco, né? Demora um pouco mais quando a gente judicializa. Né? Então não tem como colocar um tempo. Nunca falo isso até mesmo para questão de atendimentos nossos, ou quando a gente faz pela própria OAB para os nossos jurisdicionados, né? Pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tomara que seja rápido, né? Porque o sofrimento dessas famílias é imensurável, né? Queria te perguntar o seguinte, a gente está falando de acidentes aéreos, mas quando envolve, por exemplo, acidentes com ônibus na rodovia, como é que é isso? A lei também se aplica nesses casos? Temos 2 situações, né? A questão de ônibus, ele encaixa também numa relação consumerista, quando você contrata um serviço de transporte de pessoas e bagagens, então ela vai ter a mesma responsabilidade igual uma companhia aérea. Logo, logicamente, o regramento dela é outro, né? Quem regulamenta as questões de transportes vai ser a NTT, da Aérea e a ANAC, então sem só a diferenciação de agências reguladoras, mas o regulamento da relação é uma relação de consumo também. Então, qualquer dano que ele sofrer decorrente da sua viagem ou que tem um nexo, uma ligação com aquela viagem, a empresa vai ser responsável a indenizar, né, a ressarcir o passageiro em relação a isso. Então, isso difere tanto um acidente que causa morte ou não, tá? Pode ser um acidente que porventura só teve um ferimento, assim como perda de bagagem, atrasos também decorrente desse transporte. A regra vai ser a mesma em relações de consumos e questões de responsabilidade civil. A gente fala isso, quando a gente fala de relações de consumos para qualquer tipo de empresa, a regra geral é que a gente fala de responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa que a empresa teve, por ela ter uma atividade de risco, já faz parte do risco do negócio dela, independente de culpabilidade, ela vai ser responsável para indenizar ou qualquer tipo de dano que ela cometer ao seu cliente, né, ao seu passageiro. E aí, no caso, por exemplo, nessa situação que a gente tem do avião, e se o corpo não... É delicado falar sobre isso, mas e se não houver a identificação, como é que fica todo esse processo? Vai ser a morte presumida? A gente vai usar até paralelos de outros casos que tivemos aqui já no Brasil, né? A gente teve o último acidente de grande repercussão aérea, foi em 2007, né? E foi um acidente muito trágico, esse também é uma grande repercussão também. Como é que funciona questões de óbito, né? Até por questões de artigos de outras unidades que estavam lendo sobre a respeito, nós já verificamos que está uma força-tarefa tanto lá em Vinhedos, no IML, quanto em Cascavel também foi criada uma força-tarefa para identificação e ajudar essa identificação desses passageiros vítimas, certo? Então, a gente vai usar materiais biológicos e tudo mais. Aqueles que conseguirem identificar, já foi liberado alguns corpos, já pode registrar o óbito, faz normalmente o processo, né, de velar o corpo e fazer o procedimento de enterro. Aqueles que não conseguem identificação, eles vão fazer o máximo possível, mas é por presunção, porque a gente fala de morte presumida.
né? Como já sabe que todos os que estão ali não teve sobreviventes, a morte presumida de todos que estavam ali consegue comprovar que estavam ali. Entendi. E eles vão muito por localização. Então, estava assentado, né, nas cadeiras, né, algum outro tipo de identificação do corpo, ou que o próprio reconhecimento por meio de parente, ele reconheça e fala, ó, aquilo ali eu presumo que é desta vítima. Entendi. E aí sim ele vai começar a liberar o ML para as questões de registro. Pode sim demorar, né? Já foi muitos corpos liberados, mas a regra geral é que ele tem que fazer essa força-tarefa, mas ele tem até 30 dias para fazer essa identificação antes de fazer a presunção. Eu imagino que em casos parados já tivemos de outros acidentes, vamos comparar em acidentes rodoviários, que infelizmente é mais comum do que o aéreo. Do que o aéreo, né? Ele acontece, e há essa situação quando há, principalmente, que não consegue fazer a identificação de corpos. O ML normalmente trabalha muito rápido ali para liberação de no máximo uma semana, e que já é um tempo longo, né? A gente tem que lembrar que um caso recente que teve, acho que foi do transporte de rodoviário, de ônibus, né? Acho que foi na praia, no litoral paulista, salvo engano, que teve 40 e 20 e tantos faleceram, né? Infelizmente, e alguns corpos foram identificados por presunção, porque realmente não consegue identificar o corpo devido à gravidade, né, da forma que aconteceu o acidente. Esse é o Vinícius Félix, ele que é advogado, professor, né? Ele é da UAB aqui de Uberlândia, trazendo para a gente esses esclarecimentos que todos nós precisamos estar atentos. Vinícius, muito obrigada. Te espero numa outra oportunidade. Eu que agradeço o convite, mais uma vez. É sempre muito esclarecedor levar essa informação para toda a sociedade. Então, para mim é uma honra. Muito obrigada. E junto com o Vinícius, eu vou para o